E aí, gente? Tô logo em seguida, depois da review do Figurize do Ryuki, trazendo já que o Onix, né, da Figma. Essa é uma figura que também tem um peso emocional pra mim gigantesco, né? Eu sempre amei esse design e eu lembro de eu novinho, olhando no Mercado Livre, né, anúncios dessa figura e eu ficava guardando no carrinho como se eu fosse comprar. Com 11, 12 anos, né? Eu acho que essa figura foi lançada por aí, né? 2011, 2012. Vou até checar. Chequei aqui na Wiki, realmente foi em 2011 e eu ficava olhando igual um maluco pra ver, né? Essa figura pelo Mercado Livre, guardando, sonhando um dia inteiro. E finalmente consegui pegar ela em mãos. É uma figura que está extremamente superfaturada hoje em dia. Muito cara. Definitivamente muito cara. Mas que, pra mim, vale muito a pena ter em mãos. Inclusive, assim que eu recebi ela, que eu tirei ela da caixa, né? Eu fiquei extremamente decepcionado. Que eu vou chegar lá porque as fotos, né? Inclusive essa que tá na caixa, elas são ligeiramente, essa daqui, né? Ligeiramente enganosas, né? Elas mostram certas articulações, certas poses que ele tem muita dificuldade de executar. E apesar de ser essa coisa linda, né, que agora eu vejo ele dessa forma, como uma figura realmente muito bonita, mas que antes eu não tinha essa. Assim que eu peguei ele em mãos, eu só conseguia ver defeito, né? Acho que também considerando que ele foi bem caro. Mas vamos lá. Em termos de design, ele é perfeito, né? Ele é meu design preferido. Diferente do Figurize, ele não tem nada na bota, aqui na sola, né? Não tem. O cinto é pintado, não remove o deck, né? A espada, né, vem separada, mas eu coloco ela junto. Um primeiro problema que eu quero pontuar, né? É a mão dele, né? Que tá sempre assim, né? Flexionada, porque ele não consegue segurar, manter ela assim por muito tempo, né? Depois de um tempo, ela tende a subir, em vez de ficar fixa, reta, segurando o Dark Visor dele aqui, né? Em termos de aparência, né? Não foge muito do que ele tem que cumprir, né? A parte de trás também muito bonita, né? O capacete muito bonito. Gostaria que tivesse como trocar o visor dele para colocar os olhos também, né? Porque é uma cena muito icônica do Ryuga andando, né? Naquele corredor e os olhos brilhando vermelho, né? Fica muito mais interessante do que só assim, né? Fechado preto. Agora, em termos de articulação, né? A cabeça dele, né? Tá no ball joint. Esse ball joint não é tão restrito quanto o do Figurize, né? O pescoço, esse pescoço aqui não mexe, né? Diferente do Figurize, né? Eu vou fazer essas comparações com o Figurize porque é a última review que eu fiz, né? E é a outra figura que eu tenho. Em termos de articulação nos braços, né? Ele tem uma certa questão que me incomoda. A forma com que eles trocam, ele coloca o guardivente, não é como no Figurize, né? Que você troca essa partezinha e coloca uma que tem um encaixe. Mas você remove toda essa seção e coloca outra que tem esse encaixe. O problema disso é que acaba que
o encaixe nunca fica bom. Ele sempre fica rodando e ele sempre fica com um aspecto esquisito, né? Como se nunca tivesse na posição correta. Os braços dele tem um 360 igual o Figure-Rise, né? Aqui roda 360, também sai, né? O cotovelo flexiona até aqui e estende até aqui. Essa parte aqui não permite tanta extensão. Eu particularmente não gosto muito dessa articulação muito saltada. Eu também me incomodo um pouco com a forma com que o antebraço dele é curvado. Novamente a mão continua puxando, né? Tá em constante estresse. O Dark Visor, né? Drag Visor também, eu acho, né? Mas o dragãozinho dele aqui do braço, ele não desce, né? Não tem esse artifício, né? Não tem esse extra, né? Não desce, não mexe. O outro braço é idêntico, né? Agora, o torso dele dobra consideravelmente, flexiona bem e estende também muito bem. Tem um 360, né? Você consegue rodar ele 360. Não recomendo muito porque a borracha não entende legal o que você está fazendo. Na parte do cinto, ele não mexe. Essa parte aqui da borracha ele não mexe. O cinto ele mexe um pouquinho, mas tem que ter cuidado para ele não ficar troncho, né? Vou encaixar aqui melhor só para ficar mais durinho nessa parte aqui, pronto. Nas pernas ele não abre muito, porque essa seção aqui é toda de borracha e ele não consegue abrir muito. Dá pra ver melhor aqui atrás, ó, é toda de borracha e não abre muito. Ele também não consegue chutar muito pra frente, você tem que puxar pro lado de uma forma que faça com que ele chute bem pra frente, mas ele não consegue chutar muito bem pra frente. Deixa eu remover só a espadinha dele aqui que tá restringida aqui a visão. Mas ele não consegue chutar muito bem pra frente quanto o Figure-Rise, mas pra trás ele chuta consideravelmente melhor do que o Figure-Rise. Deu pra ver, ele estende muito bem, só que fica extremamente esquisito com essa borracha de fora, né? Na perna, a movimentação tem um 360, né? Que eu vou tentar não estressar para evitar, né, que a figura tenha situações, enfim. Depois de muito estresse, consegui encaixar novamente. Eu queria evitar situações, mas as situações não foram evitadas. O joelho flexiona até aqui consideravelmente, né? E o pé, ele tem um ball joint, chuta pra frente, roda normal, né? Ele tá no ball joint, mas é um ball joint meio esquisito. É similar com o do braço, né? E ele, no geral, a possibilidade dele é boa, mas poderia ser muito melhor. Ele tem muita restrição na cintura. Nos braços ele não tem tanta restrição. Nas pernas ele tem essa, né, questão dele conseguir ir muito para trás. O joelho é bem bom, os pés também. Só que essa região aqui, a decisão de escolher fazer isso ser de borracha foi péssima, porque isso restringiu ele absurdamente muito. Muito mesmo. E vamos para a questão então de acessórios. Em primeiro lugar, a espada, né? Que está numa escala muito boa,
não tem como botar ele no display sem a espada, porque fica só muito bonito com ele. Acrescenta muito no design. Eu acho que fica perfeito. Tentei deixar ele numa pose aqui para mostrar o resto, mas aqui tem o strike vent dele, né? Ele abre a boquinha, bem bonito. O encaixe dele, diferente do Figurize, né? Não é na mão. Você tem que remover toda essa região do antebraço, né? Para encaixar ele, mas ele é muito detalhado, os olhos vermelhos, muito bonito mesmo. De mãozinhas extras ele tem 7, né? Tem essa mais relaxada, né? Tem duas, tem um par de mãozinhas mais relaxadas. Tem essa... Não, essa aqui é a mais relaxada e essa aqui é uma mais aberta, mais pra posição se você quiser emular o Final Vent do Ryuk, né? Ele também faz enfim, né? Posição de Final Vent. Mãozinha para segurar a carta. A mãozinha relaxada, só que do outro lado. Mãozinha de segurar do lado esquerdo dele, né? E punho fechado pro lado direito dele. Além disso, vem um antebraço pro lado esquerdo dele, né? Aqui. Ele vem na figura assim, pelo menos a minha veio assim, que é para facilitar na hora de colocar o próximo acessório, que é o guard-vent, né, dele, que dificilmente eu usaria. Os braços não são móveis, eles são bem duros, na verdade. Você pode colocar aqui, né? Vem com a opção, como eu falei, de trocar a ombreira dele por essa que tem um encaixe. E também vem a opção desse encaixe, né? Você coloca aqui e encaixa no braço. Não sei exatamente como faz, que eu nunca usei, provavelmente nunca vou usar essa parte, porque o Ryuga nunca usa o guard-vent, né? Isso é só pra dizer que tem, mas tá aqui. De acessórios são esses, né? Minto, tem um último acessório que é o cartão. Deixa eu ver se foca nele. De Final Vent dele. Tentei não ser tão crítico comigo pra fazer essa review, então se tiver mais tortinha, com mais besteirinhas assim, é porque eu tentei não viajar muito com isso. Mas a figura é muito boa, muito bonita. E agora para as comparações de tamanho, né? Que eu vou apagar esse vídeo, ninguém nunca vai ver. Essa review foi um pouquinho mais feita assim no aleatório, pra eu não ser tão crítico comigo, né? Tentei não apagar tanto dos vídeos, então se foi muito tortinho, meio apressado, meio sem noção assim, é porque eu ainda tô aprendendo, né? E agora vamos para as comparações de tamanho. O Cavaleiro Dragão e o Blank Knight, né? Blank Knight versão dele antes de contratar o dragão, né? E ele da Long Jump de 2009, meus bonecos de infância, por isso que eles estão completamente acabados. Tem o Climax Form da SH Figuarts, né?
basicamente ali o mesmo tamanho, né? O Figma está em cima da base, mas eles estão na mesma escala, basicamente, né? O Demo parece um pouco maior, né? A escala dele, acho que ele deve ter ali meio centímetro a mais, né? No tamanho, que faz uma diferença absurda no resultado final, né? Agora o Miles Morales, né? O Piratinha também. Da última eu trouxe o Peter B. Parker, agora o Miles Morales, para combinar com a cor dos trajes, né? O outro traje era vermelho, esse é preto, e os dois tinham, né, os trajes de cores similares. E por fim, o Figure Rise Standard do Kamen Rider Ryuki, né? Os dois um do lado do outro ficam muito bonitos. E é isso. Essa é uma figura que cada dia que passa cresce um pouco mais em mim. Eu comecei extremamente decepcionado e termino muito feliz, muito satisfeito, né? Ainda tem certas coisas que me incomodam, como eu pontuei várias vezes, né, durante o vídeo, mas que esse design é maravilhoso e ele consegue, até na má vontade, tá sempre bonito, né? Mas é isso, agradeço pela paciência e até o próximo vídeo. Valeu!